Ora, muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma visão de jogo. Desta vez, a visão de jogo será sobre o jogador paraguaio Júlio Enciso. Vocês pediram muito este jogador porque ele ontem foi associado com uma forte possibilidade de vir para o Futebol Clube do Porto. E o próprio agente, já falou sobre isso, que já falou com o Futebol Clube do Porto e que já houveram várias negociações com o Brighton há 3 semanas para cá, mas as negociações ainda não foram bem sucedidas. Não quer dizer que agora, numas futuras semanas, que não se concretize o negócio, até porque o Brighton devia estar a pedir um valor exagerado, porque sabia que o Porto necessitava de qualidade para atacar o Mundial de Clubes. Então o Porto decidiu esperar e não comprar o jogador sobrevalorizado no que toca ao preço, visto que o contrato dele acaba daqui a um ano. Os aspectos positivos deles são imensos, do Paraguai são imensos. Desde a criatividade ao para um ofensivo, à maneira como ele conduz a bola, ao remate de longe, todas estas características fazem parte do jogador. Mas se vocês forem ver ao Transfer Market ou outro site qualquer e pensarem assim, porque é que ele tem tanta qualidade e só foi titular 37% dos jogos? É muito simples. Isto é um jogador que não se comporta muito bem em bloco baixo. Ou seja, é um jogador que gosta que a equipa tenha posse, tenha domínio, tenha maior parte do controlo debaixo da sua equipa. Ou seja, ele não beneficia de uma equipa que esteja a lutar para não descer e constantemente a defender e a jogar no contra-ataque. Ele beneficia de uma equipa como o Porto, ou como qualquer uma das grandes em Portugal, mas como o Porto porque está a ser associado, onde consiga ter maior parte do jogo com bola, onde consiga demonstrar a sua criatividade e onde não passe a maior parte do jogo a correr atrás da bola, ok? E nos aspectos a melhorar, podemos logo começar por aí. E ele é um jogador que tem relativamente poucos números para a qualidade que tem, ou seja, a consistência ofensiva dele não foi muita, mas ele também não foi uma aposta ofensiva, uma aposta constante ao longo da época. E se vocês forem a ver, lá está, ele voltou de uma lesão em 2023, acho que teve uma lesão no joelho, então o próprio treinador do Ipswich de início não quis pôr a titular para não pôr em causa a sua lesão e foi-lhe dando minutos gradualmente para ele ir ganhando forma. Mas se nós pensarmos, uma equipa que joga em bloco baixo e que passe 70% do jogo a defender, e tu tens um jogador criativo que não é o defender não é a arma mais forte dele. Se falarmos em pressionar alto, ok, ele é muito bom. Eu vou-vos mostrar aqui lances no final do vídeo em que ele é muito bom a pressionar alto, mas no que toca a defender baixo em bloco, estás a tirar o melhor do jogador, ou seja, tu não estás a aproveitar o melhor do Júlio Enciso se for jogar nesse tipo de jogo 90% dos jogos na liga. Então ele faz todo sentido ele querer vir para o Porto e querer ser titular, porque um jogador desta qualidade, que até pode estar na Premier League e não ser titular, é um desperdício de talento. Já para não falar da sua tenra idade, é um jogador muito jovem com uma margem de progressão enorme. Então, em termos de valor de mercado, o Porto ainda pode vir a arrecadar muito dinheiro com este jogador, porque é um jogador que ainda tem muito para evoluir e já apresenta muitas coisas boas, muitas características positivas no seu jogo. Passamos então ao vídeo. Estes vídeos são os primeiros vídeos são dos últimos 5 jogos de ações do Júlio Enciso. Vamos a ver aqui, vocês reparem aqui, desculpem, começamos de novo. 1 para 1 aqui contra o Brasil, é parado em falta constantemente. É o batedor de bolas paradas do Paraguai. Consegue enfrentar, como vocês conseguem ver aqui no 1 para 1, com muita facilidade. É um jogador muito agressivo que, quando tem bola, não tem medo de ir para cima, tem muita personalidade. Se perder uma bola, não tem mal. É um jogador que não perde a confiança. Como vocês podem ver aqui, isto foi contra o Brasil. Julgo que esta semana eu ainda vi o jogo na terça-feira, não haviam rumores e eu já estava a dizer, a falar aí quando o Porto associou-se a este gajo. Nem sequer se sonhava que o Porto estava a contratá-lo ou a tentar contratá-lo. Reparem muito bem aqui. A tocar de primeira, a ligar-se com os colegas, a associar-se com os colegas. Outra coisa muito boa dele é que ele é muito polivalente no ataque, tanto pode aparecer bem no meio como pode aparecer da esquerda para a direita. E há lances aqui que ele aparece bastante da direita para a esquerda, ou seja, é um jogador bastante polivalente. E isso numa equipa que exige a fluidez ofensiva é uma maravilha. Como vocês viram ali, 1 para 1, puxou para o pé esquerdo, cruzamento, espetáculo. Aqui, ó, mais uma vez, isto contra o Uruguai há pouco tempo. Puxa para o pé esquerdo, chuta do pé esquerdo, ok, não conseguiu finalizar bem, mas nota-se que consegue usar os dois pés. Reparem bem neste remate potente com o pé esquerdo, que não é o pé predominante do jogador. Este jogador tem mesmo tudo para vir a ser um craque no futebol mundial, tem mesmo tudo. Aqui batedor de penaltis do Paraguai.
É o batedor de bolas paradas, batedor de penaltis, e ele nos counts, por exemplo, coloca a bola onde quer. É um jogador muito interessante, na minha opinião. Passe longo para o colega do Ipswich, por acaso não teve sucesso. Aqui vocês viram a esperar para dar apoio interior, deu apoio interior, vai fazer a recepção com o pé que está mais próximo da baliza adversária, que neste caso é o esquerdo, e ao fazer essa recepção já o jogo do Anselmi, na minha opinião. Que ia receber de canto curto, a driblar, driblou primeiro e não conseguiu armar o remate. É falta, mas na Premier League também acho que não é um campeonato que case muito bem com ele, porque é um campeonato muito físico, jogadores muito fortes, muito altos, e ele tem 1,72 m, não é que tenha um físico, não é que seja assim muito magrinho, mas não consegue aguentar. Ele é muito difícil de parar. Muitos dos lances que eu vejo aqui, ele está a sofrer falta, está a chegar à bola, aí vai mais uma vez, ele a conduzir no jogo interior, soltou para o extremo esquerdo, e aí vai ele. O canto, vocês vão ver aqui o quão bem ele consegue meter a bola, ele mete a bola sempre redondinha, ser uma mais-valia para o Porto, porque o Porto neste momento, tirando o Fabieira, mas o Fabieira também não tem estado assim muito a chutar, é onde ele se destaca mais. O problema, entre aspas, uma das qualidades que eu mais reconheço é mesmo a capacidade de ter jogo interior, de dominar com o pé que está mais próximo da baliza adversária e a partir daí já se vira para a frente e ele começando a conduzir com o seu drible curto, com a sua agilidade, com a sua técnica, é muito difícil ser parado. Mesmo muito difícil. Reparem bem neste golão que ele mete aqui. Isto é um golão. Isto não há hipótese, nem há palavras para descrever isto. Olha para este remate potente fora da área. Isto se para o Porto, acrescentando a mais 5 ou 6, acredito que ele vai ser um jogador que nunca mais vai ser esquecido. Porque o Porto já não tem um jogador que consiga fazer golos assim bonitos fora da área há muitos anos mesmo. Talvez desde o Guarim, o colombiano. Mas o posicionamento dele está lá, a finalizar aqui contra o Chelsea, ou seja, um jogador que já tem arcabouço da Premier League, apesar da tenra idade, já tem experiência da Premier League, vem para a Liga Nós, pegar destaca e vai ter sucesso. É muito difícil não ter sucesso porque está habituado a jogar contra equipas muito mais duras do que o que vai apanhar na Liga Nós. Por mais que seja em bloco baixo, em bloco apertado, ou seja, em menos espaço, e ele vai se sentir muito mais confortável porque ele tem a técnica para conseguir fazer o jogo interior e através da finta desbloquear uma, dois, três adversários. Portanto, o facto do adversário estar a jogar em bloco baixo sem espaço para ele não é um problema. O problema para ele é estar 70% do jogo sem a bola. Isso é que é um problema. Reparem aqui contra a Colômbia, um dos golos mais bonitos que vi ultimamente. Este golo deixa qualquer adepto sem palavras, não há hipótese. Deixa qualquer adepto sem palavras. Aqui com duas bolas dentro do campo, lá vai ele da esquerda para a direita, finta ao primeiro, finta ao segundo, e aqui a Bolívia estava a ganhar 2-1 ao Paraguai e ele toma lá disto. Ou seja, nos momentos chaves aparece, há muitos jogadores que nos momentos chaves aparecem e ele ali aos 90 minutos a precisar da equipa marcar golo, apareceu. Mais um excelente golo ao bocado contra o Chelsea, agora contra o City. É só golaços que este rapaz marca. É só golaços. E contra equipas grandes. Mais uma vez contra o Chelsea. Olhem para este golo. Isto não está escrito. Não está, o que este rapaz consegue fazer já desde tão novo. Olhem aqui este movimento de pés. Com a calma toda, toma lá. Para que lado queres, guarda-redes? Só lhe faltava perguntar isso. Aqui a demonstrar que também consegue fazer golo de chapéu. O guarda-redes adiantou-se um bocado mal, mas a demonstrar que consegue usar várias técnicas de remate. A finalização dele está em dia. A compostura está em dia. A frieza está em dia. Falta-lhe trabalhar ali uns pormenorzinhos, por exemplo, o físico, se ele se alargar mais um bocado e ganhar mais um bocado de força. Olha para este gol do pé esquerdo, meu Deus. Este jogador tem um pé fraco muito forte, meu. Muito forte. Reparem agora aqui na bola parada, mais uma vez. Canto direito. Canto olímpico, como se costuma chamar. Da esquerda para a direita. Toma lá para dentro. Isto era no clube antes de ter arrumado ao Breita. Sabem quem é que fez esta assistência aqui? Sabem quem é este jogador? Oscar Taquara Cardoso. Entrou dentro do campo e fez logo a assistência para o colega, para o Júlio Enciso. O que eu me ri quando vi. Olhem esta assistência de Régua Esquadro. Quem vai gostar destas vai ser o Samu. Isto é certinho, como vamos chamar Marcos. Aqui mais um passo de ruptura. O ponta lança teu muito bem, toma lá disto. A quantidade de lances impactantes que este jogador tem, apesar da equipa não ter muita fluidez ofensiva e muito controle do jogo, é incrível. É notável, no mínimo notável. Aqui mais uma vez a dar assistência para o colega.
E lá está, tanto no Paraguai como no clube onde ele está a representar agora, ele não tem volume de jogo. Isto é um jogador que precisa de volume de jogo para se destacar, para mostrar a sua qualidade, a sua técnica. Portanto, eu acho que ele vir para o Porto só lhe vai fazer bem como jogador. Acho que lhe vai, tipo, vai ser um trampolim para a carreira dele. Vai estar 2 anos no Porto e depois vão querer comprar logo para outro lado qualquer. Este passo de Trivela demonstra bem também a sua visão de jogo. Parece estar a vir o jogo um passo à frente dos colegas. Aqui, mais uma vez, é que não é uma vez, ele tem várias jogadas destas. Aqui o que eu gosto de destacar é porque há muitas pessoas e pronto, estávamos a comentar no Twitter o jogador, se era bom, o que era bom, quais é que são os pontos fortes, os pontos fracos, e eu ouvi algumas pessoas a dizer que em termos defensivos achavam que ele tinha algumas lacunas. Ele tem algumas lacunas se jogar em bloco baixo. Ou seja, se tiver que estar a correr atrás da bola, ele tem dificuldades. Agora, se a nossa equipa pressionar alto, jogar em bloco alto e pressão quase homem a homem, ele pode muitas vezes ser o exemplo e ser o primeiro a pressionar, como vocês viram aqui, e a recuperar a bola. Ele faz isto inúmeras vezes. Inúmeras vezes mesmo. Aqui é mais um golo contra o City, acho que é o mesmo, dá um bocado. Mas também nunca fica demais ver este tipo de golos. Reparem bem aqui, ele finta 1 para 1, ganha na velocidade. A sua velocidade também não fica nada a desejar, na minha opinião. Não é que seja um velocista, mas a velocidade está toda lá, na minha opinião. Este golo remata em jeito. O guarda-redes parece que nem estava a par que ele ia rematar. Reparem aqui, olha, ele a pressionar alto, como eu estou a dizer, junto do guarda-redes. Olha aqui mais uma vez a comandar a pressão. Tu, ao vez o teu extremo ou o teu médio ofensivo a pressionar deste jeito, contagia os outros pela positiva. Vai logo tudo pressionar, vai logo tudo querer recuperar a bola. Parem bem aqui, ó. Nem deixa o jogador sair a jogar. Isto contra o Uruguai não é fácil. O Paraguai é uma equipa inferior comparativamente ao Uruguai, na minha opinião. Tem menos nome. Tem menos jogadores da elite, vá, bem dizer. Parem a quantidade de vezes que ele, através da pressão alta de morder os calcanhares às defesas, consegue recuperar bolas. Ainda é uma quantidade ainda dos adversários não terem muita técnica e não saberem lidar com... Olha, reparem aqui, o guarda-redes quase que vai enterrar. Prometo, mas vou tentar fazer uma antevisão do Palmeiras-Porto para nós termos uma ideia de como é que a equipa do Abel Ferreira joga. Quais é que vão ser as nossas dificuldades, se nós somos favoritos, se não somos favoritos, qual é que é a minha maneira de ver o jogo de domingo. E fiquem bem, partilhem o canal com os amigos, metam like e comentem, pessoal, porque isso ajuda-me imenso. Fiquem bem e até à próxima.